Oi, tudo bem com você? Como é que tá tudo aí? Olá! E aí, pessoal, tudo bem? A Vívia tá aí novamente. Seja bem-vinda, Vívia, mais uma vez ao nosso canal. Todo o tempo. Isso. Obrigada, pessoal. Ali atrás, como sempre, você já sabe, tá o Edson Carneiro, diretamente dos estúdios aqui, Edsons, todo o tempo. E aqui do meu lado tá o meu querido Carlos Henrique. Isso. Estou aqui. E a gente quer te lembrar que Deus é bom todo o tempo. Estamos hoje com uma mensagem aqui magnífica. E nós vamos fazer um negócio diferente hoje aqui. Com uma mensagem muito importante, muito. Hoje você precisa ficar até o final, porque essa mensagem tem grande importância pra gente. Teve pra mim, tem pra Vívia, tem pro Carlos e pro Edson. E com certeza pra muitos homens nesse livro aqui. E tem assuntos aqui que com certeza vai ser revelados pra você talvez a primeira vez. Se você se despertar com o que tá aqui hoje, compartilha esse vídeo com alguém que você queira que profundamente seja tocado. Não só para alguém, mas coloque nos grupos aí da sua família ou de quem, dos cristãos que você conhece, né? Será um privilégio. E não deixe de comentar aí, curtir o nosso vídeo, dar uma força pra gente, para que esse vídeo seja visto por mais pessoas, para que o YouTube entenda que essa mensagem é importante. Afinal, essa mensagem não é nossa. Essa mensagem é do próprio Cristo, que foi deixada para que muitos ouvissem. E muitos não ouviram ainda. Não como a gente tem ouvido e querido passar para vocês, né? A gente vai falar de um tema especial e a gente até vai fazer uma simulação aqui. Uma brincadeira até, Isso. né? Vamos lá. Imagine vocês... Deem crédito pra gente, tá? Depois que vocês assistirem ali, dá um desconto. Imagine vocês que o Carlos aqui tá no papel de Deus, tá, Carlos? Magnânimo. Responsabilidade. Vai. Tá, você agora é Deus, ok? E eu e a Vívia somos cristãos. E estamos aqui na terra, aqui, nas dependências de Deus. E aí, a Vívia tá necessitando de alguma coisa. Muitas, E diversas. Eu, como várias. amigo cristão dela, eu vou tentar, né, dar as dicas pra ela de como que ela tem que acessar, como que ela vai conseguir essas coisas aí. Mas o Renato é chegado, entendeu? Do cara. Então, ele é uma pessoa que é um cristão, assim, daquele com C maiúsculo, entendeu? Eu sou o cristão que fica mais pertinho do Senhor todo dia, entendeu? Que gosta de ler as paradas, de ouvir, de ficar com ele, de falar com ele no quarto e tá com ele mais tempo. A Vívia, de vez em quando, ela dá umas fugidas, some, daqui a pouco ela volta, a gente conversa sobre isso, marcamos um café, e aí a gente conversa, daqui a pouco ela some de novo. Ela é assim, como fala, cristão sanfona, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nesse caso, a Vívia tá com uma necessidade agora, nesse momento. Vamos pensar. E aí a Vívia tá retomando de novo, porque quando a gente tem um problema, uma necessidade, a gente vem atrás dele, né? Quando a gente tá indo bem, a gente tá na boa, dá uma sumidinha, daqui a pouco os trem começam a atormentar, tu volta. A Vívia tá nesse lugar agora. E eu tô aqui, recebendo dele. Recebendo. Isso, me passa. Isso, tô recebendo. E a Vívia vem, né, Vívia? Então vamos aí. E aí. aí, Vívia? O que tá acontecendo, Vívia? Ai, pois é, Renato. Seguinte, tô com tantas questões pessoais na minha vida particular, sabe? Com a minha família. Tá acontecendo umas brigas demais, assim, e eu fico muito triste com isso. Não tô conseguindo lidar, sabe? Um monte de desavença. Não, mas isso aí é normal, Isso aí normal? Direto, muita gente. Véio. Mas olha, o que eu posso te dizer é, tipo assim, olha pro Senhor, entendeu? A fonte de todas as coisas está aqui, cara. Então, tipo, eu não posso te aconselhar segundo as minhas experiências.
Até poderia, mas não vai ser eficaz. Mas eu posso te dar alguma palavra, entendeu? Então, é mais do mesmo. Você pode ouvir a palavra por eu lendo ou você mesmo pode ir para ele, ué. É só você ir para ele. Mas assim, você não poderia você mesmo me falar? Porque assim, se eu for direto Daqui a assim... pouco tu vai me pedir para eu orar para você? Não, também? Você Não, podia, né? Eu acessar Deus por você, Ah, entendeu? dá uma ajudinha ali, né, Poxa, Renato? mas ele... Você conhece o cara, pô? Você conhece ele. É isso aí, Edson. Então, Presta atenção. Você tem o mesmo acesso que eu. a gente tá até meio perto, né? Mas eu acho que ele tá mais perto de você do que de mim. Olha aqui, ó. Mas olha, para Deus, as distâncias sempre são irrelevantes. Ele está em todos os lugares, todo o tempo. Todo tempo, hein, galera? Marca aí, hein? Então, não é distância, entendeu? Fica tranquila, confia, entendeu? Você precisa confiar. Mas, Renato, eu confio. Tá. Só que é o seguinte, eu confio, mas veja bem, olha só. Essa semana eu não consegui nem pegar a Bíblia pra ler nadinha. Nem o versículo. Zero. Tá, mas se eu... Zero. Mas você nem ouviu ninguém falando nada de Deus e tudo? É que assim, tava tão apurado as coisas essa semana. Tá. E lá o negócio, o bicho pegando, Mas que nem não... em casa, nem no banheiro, nem dentro do carro, indo, assim, em algum momento do seu dia, em algum momento você pensou em Deus, né? Não, claro. Que a gente pensa nele. Eu penso, mas assim, eu ir lá, ler, me dedicar, não fiz. Eu penso Tá. assim, meu Deus do céu, arruma esse trem aqui que tá difícil, sabe? Não, mas ó, agora você vindo aqui, eu tô te dizendo, aproveita e hoje, quando você chegar na sua casa, olha pra ele, fala com ele, até agora mesmo, ó, ele tá aqui com a gente todo o tempo. Mas eu fico meio sem graça, entendeu? Porque, ó, cara, não tenho ido ouvir a palavra dele na igreja, não tenho lido em casa. Eu acho que ele não vai querer nem falar comigo. Como que eu vou pedir um negócio pra ele? Mas olha pra você ver, é como se Deus, ele não depende dessas coisas, entendeu? É que ele é gratuito, ele não é assim, ele não precisa que você faça isso, Você aquilo, tá aquilo facinho, outro. facinho. Olha, Tá, Deus todo tempo vai te ajudar. Ele é seu ajudador. Mas ele te ajuda quando você fica assim meio vai, não vai também? Com certeza, toda hora, todo momento. É que assim, eu falo com ele de manhã, de tarde, de noite, no meio, durante, Tá depois, vendo? acabou. Por isso que você Tananã. tem que falar pra mim, porque, entendeu? Você já tá mais ali contato Tá direto. bom, eu vou falar pra você também. Tá bom. Mas ele quer você, não a mim. Porque você mesma, entendendo como ele ama você, como ele te vê, talvez... Será que você acha que ele te vê de maneira estranha? Lógico que é Talvez. diferente de mim, porque veja, uma coisa é você que tá ali em contato, com relação com ele o tempo todo. É lógico que ele vai ver você diferente do que vê a mim. Entende? Eu sou meio longe, meio distante. Como que, sabe? Pera. Mas o lance é como você vê ele e não como ele te vê. Como você o vê? De repente, pelo que você está dizendo, você vê ele distante, condicionando as ajudas dele a você ter ido a algum lugar, lido tantas páginas da Bíblia e até falado com ele durante vários momentos do seu dia, como se os favores dele e o amor dele por você dependesse de tudo isso. Não depende? Cara, se você pudesse falar isso com Deus mesmo, será o que ele te diria? Deus, você gosta de mim tanto quanto gosta do Renato? Eu amo você antes de você vir ao mundo. Você me conhece então tão bem assim? Mais do que você imagina. Então você sabe de todas essas coisas que eu tenho feito, pensado ou não me achegado a você? Sim. Isso me faz pior? Eu te amo, Vivian. Mas independente dessas coisas todas? Sim. Então eu só precisava vir falar com você? Sim. Eu tô quase chorando aqui. É muito emocionante. É Oscar do Chu.
muito bom. Caraca, mano. É que realmente... Ela tá falando. Sorry. Não, mas você já me disse tudo que eu precisava. Esse é o amor de Deus. Aê, moleque! Você foi bom como Deus, Carlos. Caraca. Bom. Seu melhor personagem até hoje, cara. Meu Deus, hein? Vocês são Meu Deus. Cara, isso é muito bom. A gente quis fazer essa simulação pra você entender coisas que na prática às vezes a gente se confunde. Que é... Na real mesmo, a gente se confunde na real. prática, é. A gente condiciona, né, as coisas. E... o amor de Deus a gente já sabe. Ele é um amor diferente. E é por isso que hoje a gente vai tentar estreitar a sua relação dele, mas entendendo como ele te vê. Quem é este homem? Quem é este Deus? Quem é esse Pai? Quem é este ser? E como ele te enxerga? Como ele quer ser para você? Talvez é você que levantou um muro, não é ele. Mas ele diz em João, 1 João 4, capítulo 4, versículo 16, na parte B. Rê, antes de você continuar, posso fazer um fechamento aqui da nossa encenação? Eu queria pedir para vocês fixarem assim um pouco essa dualidade que a gente fez aqui, esse antagonismo, tanto do Renato, que é uma pessoa próxima, quanto eu, uma pessoa distante de Deus, porque às vezes você vai se reconhecer num lugar ou no outro. Até mesmo quem se reconhecer no lugar do Renato, com um determinado orgulho, talvez tenha que ficar tranquilo quanto ao teu orgulho, porque independente do que você fez demais, ou do quão contato e incrível você é com Deus, Deus vai te amar igual aquele que não tem coragem de se achegar a Ele, porque se acha indigno, não merecedor. Então, tanto merecedor como não merecedor, segundo as nossas mentes, segundo os nossos julgamentos, eles estão no mesmo lugar. Porque a graça, ela não vai escolher você pelo que você é, nem pelo que você tem, nem pelo que você faz. Nem pelo que merece. E muito menos pelo que você merece. Perfeito. E eu queria acrescentar que o Renato, fazendo aqui o papel de mais próximo, a todo momento ele apontava para Deus. A todo momento. Não era o que ele achava que estava certo, não era... Como ele fazia. Substituições. Ele estava apontando para que ela tivesse o encontro. O maravilhoso encontro. Exato, que é só realmente se achegar a Ele, independente do como. Não coloque nenhum tipo de obstáculo. Nem de regras. Nem você mesmo pode ser o obstáculo. Não construa muros, como o Renato falou, porque o amor de Deus vai estar emanando para você, para todos nós. É que a gente que levanta a janela, o vidro da janela, e não deixa chegar. Sim, é isso. Quer falar? Não, é isso. Agora, É isso. Então manda vamos. ver aí, vamos lá. Essa foi só uma introdução. Agora vamos para a mensagem. Nós vamos ver muitos textos hoje, então se prepare, pega a tua Bíblia e vamos ler junto com a gente para você saber onde é que tá. 1 João 1,4. 1 João 4, desculpa. Versículo 16, na parte B. O Joãozinho, aquele lá que seguiu Jesus, ele fala como eu posso dizer? Ele dá um significado para Deus. Ele coloca o mais poderoso, talvez, estou pensando eu aqui, o mais poderoso adjetivo para Deus. E ele, em 3 palavrinhas, ele diz: Deus é
amor. Deus é amor. Ele inteiro, a sua substância, ela é amor. Todo ele, todos os pensamentos de Deus, todo o coração de Deus, tudo que Deus sente, tudo que Ele deseja, tudo que Ele encaminha, tudo que Ele faz, tudo que Ele faz com que a gente aprenda, tudo é por amor. Tudo é denotando e entregando para nós, igual a gente fez aqui, o amor dele. Um amor que não é incessante, não termina, não tem fim. É um amor, é uma fonte de amor que jorra em cima da gente todo o tempo. Esse é um significado do discípulo que andou com o Senhor. Deus é amor. Mas a gente vai continuar trazendo mais significado para isso, porque a gente sabe que o amor humano, ele tem pequenas diferenças desse amor que a gente está falando. Muitas vezes nós não somos capazes de amar sem estabelecer como a Vívia estava ali, sem estabelecer uma condição. E muitas vezes isso no nosso mundo é real. Por isso até a gente tem dificuldade de compreender o amor de Deus. Porque muitas vezes você ama uma pessoa e no momento que ela faz algo, quantos relacionamentos terminam por falta de perdão e do verdadeiro amor? Exato. Relacionamentos de amizade entre pai e mãe, relacionamentos familiares, né? Entre esposa e marido, entre namorados, entre relacionamentos profissionais. Todos os tipos de relacionamento, muitos deles terminam pela falta do amor antes de mais nada. E até o nosso relacionamento conosco, com a gente mesmo. O amor, ele rompe qualquer regra, qualquer lei. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Então, como descrever esse amor? O que é esse amor, né? Ele pode ser desenhado um pouco melhor nas suas entrelinhas ali, porque às vezes ele parece um pouco abstrato, né? Pois é, a gente vai aprender que amor, ele ultrapassa um sentimento, que ele é muito mais do que sentir algo, mas é realmente ser alguma coisa. E Paulo, sendo inspirado pelo próprio Cristo ressurreto, as palavras de Paulo aqui no Novo Testamento, elas são inspiradas pelo próprio Jesus Cristo. E a Vivian vai ler essa inspiração que Paulo teve sobre o amor. Paulo diz assim: o amor é paciente, é amável. O amor não é invejoso, nem fanfarrão. Não é orgulhoso, nem faz coisas inconvenientes. Não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Olha esse final. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. E aí, olha quantas coisas que ele está falando sobre um verdadeiro amor. Que o amor é bondoso, é paciente. Que ele não é arrogante. Que o amor, ele não age de maneira egoísta. Em nenhum aspecto. Nem em pensamento, nem em atitude, nem em intenção, em nenhum momento. O amor tudo desculpa quando está escrito ali. O amor tudo suporta. Quem suportou todas as coisas? Quem jamais morre? Quem é aquele
que a todas as coisas desculpou. Quem é aquele que teve paciência, paciência atrás de paciência e até hoje? Quem é aquele que jamais deixará de existir? O Carlos vai ler pra gente algo que vai responder essas perguntas. Uma vez, quando os discípulos estavam ali caminhando com Cristo e tal, e ele estava próximo dele partir, né, e cumprir a missão dele, um dos discípulos fica com dúvida com relação a Deus e fala para ele: quem é o Pai? Cadê o Pai? Onde o Pai está? Cristo. E Cristo esclarece em pessoa. Ele esclarece a um dos discípulos, assim como a um de nós. Às vezes a gente pergunta isso, né? Mas e o Pai? Ele não vai aparecer? Como que é a forma dele? Quem é ele? Onde é que ele esteve? Onde ele está? Ele nunca veio aqui? Como que é isso? E olha esse discípulo perguntando exatamente a pergunta que muitos fazem hoje, que eu já fiz, que você já deve ter feito, mas que terá a resposta agora. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu acho que nesse momento, né, é como se Jesus ficasse até um pouco chocado, né, com essa pergunta. Mas é uma pergunta válida, porque essa pergunta não era só para Filipe, né? Essa pergunta ela está sendo respondida séculos e séculos por todos aqueles que estão, em primeiro momento, conhecendo a Deus. Então, a gente vai se fazer isso. Essa pergunta, essa mesma pergunta. E que bom, então, que tem alguém aqui que vai responder ela pra gente diretamente. Então, às vezes eu até me pergunto, nossa, esses discípulos que andaram lado a lado com Cristo, viram todas essas coisas, e como eles ainda têm coragem de perguntar tal coisa? Eu acho isso excelente. Verdade. Né? Porque só assim a gente vai ter as respostas diretas da fonte. Agora, essas perguntas que eu estava dizendo, né? Quem é aquele que jamais morrerá? Quem é aquele que tudo perdoou? Quem é aquele que tudo espera? Quem é aquele que nunca age de maneira egoísta? É como se Paulo, ali, tivesse descrevendo o próprio Cristo. A própria perfeição, né? Mas João disse: Deus é amor. E quando Filipe pergunta: onde está esse Deus que é Pai agora? Jesus fala: aquele que me vê, vê o Pai. Porque somos um. O amor personificado em pessoa ali, na frente deles. Porque Jesus amou eles em toda a sua vida. Em todos os lugares que ele ia, em todas as coisas que ele fazia, ele andava em amor todo o tempo. O olhar dele era amoroso, as palavras dele eram amorosas. Todas as coisas que ele fazia, quando ele curava alguém, quando ele andava por aqueles lugares, quando ele olhava para alguém, quando ele abraçava alguém, sempre foi dessa maneira. Ele jamais criou a distância, como a Vívia interpretava agora há pouco. Mas ele, pelo contrário, ele foi até as pessoas. Esse é o Deus que te alcança. Ele não é o Deus que fica parado esperando que você vá. Esse é o Deus que desce e vem bater na porta do teu coração para dizer: cabe um amor aí dentro? Esse é o nosso Senhor. Foi isso que ele veio fazer. E aí, por que a gente está fazendo isso hoje? Porque a gente percebeu que as pessoas
que conseguem abrir a porta desse coração para receber esse amor, elas são diferentes. Elas têm coisas... Deus ama elas de uma maneira, talvez, como Deus desejaria amar. Ele deseja amar aquele que se entrega a Ele. E esses que se entregam, a gente escolheu 2 para ver e mostrar para vocês que eles enxergaram o amor desse Deus e que a vida deles foi transformada por conta deste amor. Sim, só para completar, no mesmo verso, né, seguindo aqui o que você falou, Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. É isso aí, cara. Deus, a hora que a gente recebe Deus, que é o amor, a gente viu, a gente tá recebendo amor junto. Eles... como fala? É como se fosse quando você recebe algo que tá... É como o fruto do Espírito, né? Que a gente já viu aqui. Como uma fruta, uma mexerica, uma tangerina, que tem vários gomos. Mas ela, quando você recebe todos eles juntos. Porque ela é uma coisa só. Embora ela fosse toda compartimentada. Deus, quando você o recebe, você recebe tudo isso junto. Vem com todos esses compartimentos que são Deus. Pois quando Moisés falou para Deus assim, quem que eu vou dizer que é você quando eles me perguntarem? Lembra do que Moisés recebeu de resposta? Ele falou para ele assim, diga a eles que eu sou o que sou. O eu sou cabe em qualquer coisa. Mas hoje, o que mais importa é o amor dele. É você reconhecer que amor é esse que te alcança. Receba esse amor dele. Então, vou trazer aqui um pedacinho do Salmo de Davi. 63, esse Salmo, versículo 3. Peraí, porque a gente falou que ia trazer 2 homens. Não falamos que eram os homens? Falamos que era João o primeiro. E agora? João nem foi ainda, meu filho. Já foi, velho. Já foi, João. Já foi. Vai por mim. Tem muita coisa. Tá perdido, hein, Vivian? Não, é que o Renato vai, volta, e circula e volta para o mesmo lugar. Mas vamos lá. A gente viu o significado do amor, ok? Em vários pontos da Bíblia. Agora, a gente vai citar sobre 2 homens que a gente viu a vida deles e eles olhando para o amor de Deus e entendendo o que é esse amor. E o primeiro deles vai ser Davi. Por isso que a Lívia vai ler esse salmo, que é dele. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi fala, o teu amor é melhor do que a própria vida. O cara tá... Olha se esse cara não tá sabendo o que é esse amor que a gente leu aqui agora para vocês. Olha a relação dele nesse lugar. Não tá com Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente. O Deus que também é essas coisas. Mas ele tá dizendo, o teu amor é maior do que a minha própria vida. Esse Deus aí, quando ouve um homem que entrega a própria vida, olhando pro amor dele, é um Deus que se alegra de tal maneira que faz desse homem diferente. Tipo, o homem... Lembra quando ele pediu para Samuel ungir Davi? Sim. O que ele falou para Samuel? Que eu escolhi um homem segundo o próprio coração dele. Para você ver, né? E olha o que a gente viu. Deus é amor. E aí Davi, nesse salmo, olha para o Senhor e fala, o seu amor é melhor do que a minha própria vida. Por isso,
levantarei as minhas mãos e honrarei o Senhor. Ele está olhando para o amor de Deus que ele recebeu. Só quem olha para um amor, a pessoa só pode olhar para o amor se tiver recebido esse amor. Porque ele sabe do que ele está falando, porque ele sabe do que se trata. Porque senão como ele vai entender isso? Fica muito distante, muito abstrato, né? Então ele tem que ter recebido mesmo. O Senhor se alegra tanto com isso que quando Davi está como rei, ele tem desejos de fazer um templo para Deus. E aí Deus aparece a um profeta que se chama Natã e revela para ele várias coisas sobre como Deus fará a respeito da família de Davi. E Deus fala para Natã falar para Davi o seguinte: eu farei de você uma dinastia, e do seu trono não terá mais fim. Ele vai permanecer de maneira eterna. No finalzinho dessa parte que Deus fala, no 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, ele fala: você terá um filho. Ele já está falando do filho de Davi, o que vai acontecer com Davi, que o próprio filho é que vai fazer o templo e não ele. E ele fala: o trono que eu te coloquei se estabelecerá pela eternidade. E aí Davi, depois que ouve isso, olha esse Deus que ama Davi e fala: a tua família será honrada. Davi fala assim: ó Yahvé, meu soberano Senhor, quem sou eu e o que é a minha família para que mereçamos tudo quanto tem feito por nós desde o passado até o dia de hoje? É como se Davi, nesse exato momento, tivesse lembrando do Deus que ele seguiu desde quando era menino. Davi fazendo com que ele recebesse as honras devidas. Então Deus está, além de sendo reconhecido como um Deus amoroso por Davi, Davi ainda fala para ele: o que a minha família fez para merecer tantas coisas boas? Mas a gente sabe, né, Carlos, que Deus, ele é um Deus de graça e não de merecimento. Que ele faz as coisas sem que a gente merecesse. E aí Davi fala assim no versículo 21: por amor à tua palavra e mediante a tua vontade é que fizestes essas grandiosidades e revelastes a mim. Olha, você está prometendo, fazendo desde os passados e ainda me revela tudo isso. Portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé soberano. Não há absolutamente nada, nem ninguém como tu. Somente tu és Deus. Como temos visto e aprendido. Ainda Davi deixa aqui a deixa para nós de que Deus, ele é vivo e faz você aprender ao longo do processo. Ele fala: assim é o meu Deus, como eu tenho visto e aprendido. É muito legal isso, né, cara? E qual é a sua sede, né? Qual é a sua fome? Porque você querendo sentir amor, esse amor vem dele transbordante. Se é conhecimento, a sabedoria vem dele. E tudo mais que você precisar vai vir desse que a gente está apontando agora para vocês. Davi, um homem diferente.
existe um outro salmo, que chama o Salmo 145, que também é de Davi. E olha a pérola que ele fala. O Senhor é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. O Senhor, ele é transbordante de amor leal. Não é um amor vacilante. E como a gente viu aqui na dinâmica que a gente fez, não é um amor dependente, ou um amor condicionado, melhor dizendo. É um amor transbordante de maneira incessante e leal. É um amor que não falha. No versículo 9 ele continua e fala assim: o Senhor é bom para com todos, e sua compaixão alcança todas as criaturas, velho. Ah, moleque, isso aí é o que Davi viu. Davi viu esse Deus. E não é só enxergar, é viver crendo no seu dia a dia. Quem é esse Deus que você segue? Em quem você deve esperar quando você estiver passando por algo, quando você precisar de uma sabedoria, de algum conselho, quando você precisa tomar uma decisão na sua vida? Espere no amor desse Deus, não no Deus Todo-Poderoso, que também é, mas é muito melhor, é muito mais eficiente, segundo Davi, quando você começa a olhar para Deus e carregar suas necessidades no descanso de um Pai que vai prover de maneira amorosa, e não somente nas necessidades desse mundo e nas maneiras de resolver deste mundo, mas de uma maneira que só Ele pode fazer, né, Carlos? É isso aí. Quando tiver difícil, leve para Ele e descanse no amor de Deus. Busque Ele de todo o coração, todo o entendimento e toda a sua força. Davi, depois que vê tudo isso, ele se declara a Deus. E aí, Carlos, até vou pedir para você ler, cara, essa declaração de amor, porque toda a história de Deus com a gente é a carta de amor dele através de nós, humanos, e desse livro aqui, da história dele. Davi, sendo flechado por esse amor de Deus, responde e é recíproco e fala a Deus essas coisas aqui, ó. Ó Senhor Deus, como eu te amo. É isso, cara. É definido por Davi. Esse é o cara que viu o amor de Deus e viveu, andou, descansou, se assentou, reinou, amou aqueles que estavam ao lado dele, reinou e foi um grande homem. Nenhum rei foi rei como Davi até hoje. E até a Vivian outro dia falou que existe um selo de qualidade, né, que leva o nome Davi, porque esse homem é lembrado pela eternidade. Ele viveu há quantos milênios atrás, e hoje a gente aqui lembrando que Davi viu o amor de Deus. Mas como a gente falou que não foi só ele, tem mais um. Tem um discípulo, o Carlos, que ele é chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Qual é o nome dele? Senhor Joãozinho. Joãozinho, aquele não é o João do pé de feijão. A gente comemora aí as festas juntas. É, desse mesmo João aí. Cara Meio metido, né? Dizia assim, pô, né? O discípulo amado, o discípulo que Jesus amava. Um monte de gente fica achando isso, né? Ah, tá separando ele dos outros, só ele que era
o queridão, né? Segundo ele mesmo, né? E segundo ele, mas cara que se acha, né? Às vezes a gente pensa isso, na brincadeira, às vezes na realidade, né? Mas, quando a gente olha no fim do dia, é a pessoa que de fato, ele conseguiu, por meio das palavras e de expressar aqui pra gente, algo que nenhum outro conseguiu de tal maneira. Que era realmente refletir esse amor de Deus, porque ele se sentia amado por Jesus. Ele se sentia, ele se permitiu receber esse amor e se sentir amado a tal ponto que ele proclamava isso. E não era para se dizer mais ou se achar diferenciado, mas isso é algo desejável, porque de todos os discípulos, ele foi aquele que teve a oportunidade de se sentir amado durante a presença daquele que veio na terra para nos salvar, né? Então, olha que honra, olha que gostoso para ele ter podido sentir isso em tempo real, né? E é uma ótima pergunta, né? Você está se permitindo ser amado, amada? É isso, né? É isso que a gente começou lá com a nossa encenação, né? Ou você está levantando o muro? Muito boa encenação, inclusive. Ou, em João 13, no Evangelho de João, no versículo 23, prova que ele era chamado sobre disso, né? João 13, versículo 23, eles estavam em plena ceia, naqueles momentos finais. Eles estavam vivendo a ceia ali, né? E num dado momento que eles queriam saber uma informação ali, que não vem ao caso agora, João, esse que recebeu o nome de o discípulo a quem Jesus amava, olha para você ver, ele é o que escolheu se assentar mais perto de Cristo ao redor da mesa. A gente sabe disso porque está escrito aqui, ó, no versículo 23 ele fala: enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Olha para você ver, João estava reclinado. Reclinado é como assim? Assim, tipo isso. Ele estava recebendo do amor que é o próprio Deus vivo ali. A gente entendeu que Deus é amor. E ele estava ali, reclinado literalmente no amor. Se não recebendo, o que mais? Este homem entendeu que mais do que poderoso, era um homem que amava ele. E é por isso que ele recebeu esse nome. Outros entendiam ele como um líder, um poderoso rei. E ele é também isso. Mas ele tem prazer que a gente o reconheça como nosso Pai que nos ama. E João, assim como Davi e muitos outros, reconheceram esse amor. É como se ele se colocasse na posição de um filho que pede um colo pro pai. O que aquele colo vai te dar, né? Ele vai se aconchegar ali e ele vai simplesmente receber o amor com todo o afago que um pai pode dar, né? E vai ficar ali, curtindo aquilo. Porque o que você faz no colo? Você ganha amor, você fica ali, ó. Não tem nada muito mais que isso. E todas as outras coisas silenciam. O medo, a insegurança, a ansiedade, a falta de proteção na vida. Todas essas coisas silenciam quando você está no colo de um pai. E curioso que depois que Cristo ressuscita, tem aquele episódio que eles vão pescar e aí eles não pescam e Cristo ressuscitou e aí ele aparece para eles algumas vezes e não aparece mais, e aí ele fica um tempo sem aparecer para eles e eles estão meio assim cabisbaixo, desanimado. E num dado momento eles veem um homem à praia. E aí em João 21, no versículo 7, diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: esse é o Senhor.
Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. O discípulo a quem Jesus amava. O discípulo que recebe o amor consegue enxergar de longe coisa que outros não enxergam. Aquele que consegue receber o amor. É como se Deus tirasse dele as escamas antes dos outros. Então, quando ele está na praia, todos viram aquele homem ali. Mas João, o discípulo a quem Jesus amava, fala: este é o Senhor. Ele afirma. E aí os outros reconhecem também, e Pedro se atira na água e vai ao encontro dele. É porque ele não só viu, ele reconheceu. Acho que é essa palavra que você usou ali, reconhecem. Então, ele reconheceu primeiro. Então, porque às vezes você vê muitas coisas, vê muita gente, até vê Deus. Ah, Deus Todo-Poderoso que está lá. Ah, Deus que faz as coisas. Ah, Deus isso, Deus aquilo. Mas você o reconhece como o quê? Como quem? Eu acho que essa é a diferença. Essa visão além do alcance ali, olhos de Tandera, né? É sobre isso. E veja como o amor tem poder. O amor tem poder de estar visão além do alcance, como a Vívia falou. Esse é o poder do amor. Em 1 João 4, em 1 João, capítulo 4, versículo 19, esse mesmo João, que entendeu o que é o amor, explica algumas coisas para nós, continua explicando sobre isso. E ele fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos todas as coisas as quais você pode dizer que ama, você vai amar porque ele te amou primeiro. É a tua referência, né? É a tua referência. E ele conecta isso porque provavelmente ele nunca havia amado antes de ter conhecido Jesus. Mas depois que ele conheceu a Cristo pessoalmente, que era o próprio amor em pessoa, ele percebeu, sendo ele chamado Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, ele percebeu que o amor transformou ele próprio. E é ali que ele falou: cara, eu fui amado por esse Deus, meu irmão. E eu agora quero dar isso para os outros. É como se ele tivesse sido carregado de amor e quisesse distribuir isso para as pessoas. Porque o amor faz isso. Quando você recebe dele, você quer doar ele. Você quer dar ele de volta para alguém, né? No versículo adiante ali, no capítulo 5, que é logo a seguir, ele explica uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem. Que ele fala assim: sabe você aí como Deus entende que é amado? Deus tem uma maneira que ele gosta e que ele disse, segundo a palavra dele, que é como ele se sente amado. Se você quer amar a Deus, Deus só entende que você o ama quando você faz aquilo que ele pede que você faça. Quando você segue a voz dele. Quando você entrega as direções do Espírito dele. Se você deseja amar a Deus, porque a Deus você já viu que o amor dele é incondicional e está pronto para você. Agora, se você quer amá-lo de volta, porque algo é receber o amor de Deus, e esses homens receberam. Mas ele dá essa dica, ele fala: Deus se sente amado quando a gente faz aquilo que ele fala. E às vezes você fala: mas como assim aquilo que ele fala? Em Mateus 7, versículo 7, no Mateus capítulo 7, desculpa. Versículo 11. Versículo 11, ele fala assim: assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Ele está dizendo para você que se até os homens aqui da terra
sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai que estás no céu não dará boas coisas àqueles que lhes pedirem. Lembra no início que a Vívia queria que eu pedisse para ela? Peça você mesmo. Isso é uma coisa que ele falou pra gente fazer. Ele se sente amado quando você faz aquilo que ele diz que você tem que fazer. E uma das coisas é: me peça. Venha para perto de mim e fale comigo você mesmo. Isso, ele vai se sentir amado a hora que você fizer isso. Mas não para aí, não. Então, olha só. Só Diga, fazer uma colocação, que essa voz, quando a gente escuta de Deus, e isso que ele está falando aqui, ela tem que ter uma coerência com o amor. Porque se não tiver coerência com o amor, então não é de Deus. Mas se tiver coerência com o amor, aí você está escutando alguma coisa. E eu queria puxar um gancho aqui, porque se os homens maus sabem dar coisas boas a seus filhos, né? Deus vai saber nos dar coisas boas. E mais do que tudo ainda, seguindo um pouquinho ali no Mateus, se ele diz assim, ó: observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vós, o Pai que está nos céus, o sustenta. Não valeis vós mais do que elas? Então veja, se Deus cuida das aves do céu, não cuidaria de nós? Então, você tem dois paralelos, do homem que é mau dando coisas boas aos filhos, e de Deus cuidando de uma ave, que é um animalzinho, não é um ser humano. Ainda assim, não cuidaria de nós? Então, ele mostra duas vezes como a gente não precisa se preocupar. E ele ainda no final fala assim: portanto, não vos preocupeis, pois são os pagãos que tratam dessas preocupações, não vocês. E aí ele dá a deixa no final desse capítulo. Ele fala assim, que a deixa é maravilhosa. Ele não está falando que se sente amado quando você faz aquilo que ele pediu? Ele fala: não se preocupeis, pois há um pássaro. Você não é mais importante do que ele ainda? Mas mesmo o pássaro, Deus cuida de todos. E aí ele fala assim: não se preocupe, mas antes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. É isso que ele está dizendo. Não busque outro lugar. Busque a palavra dele e siga conforme a palavra está te dizendo. E ele se apresentará com o amor dele à sua frente. Porque não são pelas condições e nem pelas coisas que você talvez se sinta indigno, mas é porque é um Deus que está por cima de todas as coisas, porque ele é amor. E em Romanos 5, versículo 6, esse Cristo que te amou e amou a mim e amou a humanidade, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de se dispor à sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor, ele está dizendo, para com vocês todos, pelo fato de ter morrido em vosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Ele comprova o seu amor, o amor dele por nós, quando ele morreu, quando ainda a gente nem o conhecia, quando a gente ainda nem sabia do que se tratava. E está escrito em João 13:1, e Cristo os amou até o fim. E ele disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Antes eu o amei, agora você tem um amor legítimo. Dê esse amor a outros. É isso que ele está dizendo.
João e Davi são dois homens que viveram em épocas diferentes. Um do Velho, outro do Novo, né? Um do Velho e outro do Novo Testamento. E viram as mesmas coisas. João recebeu várias coisas. Davi recebeu tantas outras coisas. E o que é legal é que, Vivi, você pode... Ou Carlos... 1 Crônicas 29, versículo 27 ao 28. João, eu até anotei aqui algumas coisas. Ele via as coisas antes dos outros. João é quem está reclinado ao peito de Jesus e recebe informações privilegiadas. João é aquele que acompanha Cristo em todos os momentos. Ele está em todos os episódios. Quando todos os outros abandonaram ele, ele foi o único que permaneceu de pé ali, junto com a mãe e as mulheres. João esteve em todos os lugares. Aquele que recebeu o amor esteve em mais lugares do que os outros. João vê Jesus Cristo glorificado. João recebe o livro, um dos livros mais importantes da Bíblia. Ele é o escritor desse livro. Ele recebe as revelações do fim dos tempos. João, ele vive uma vida longa, de grandes dias. Ele e Davi tiveram um fim da vida muito parecido, né, Vívia? Foi. Davi, leia pra gente como é que Davi morreu. O fim da vida de Davi. Sim, Davi, filho de Jessé, foi rei de todo Israel. Reinou 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em idade avançada, coroado de anos, riquezas e glória. Olha aí. E está escrito na minha versão que Davi morreu de causas naturais. E ele foi feliz na sua velhice, com glórias, honras, até os dias de hoje. João morreu de causas naturais. Também. Você Não vê, né? teve nada. Viveram longas vidas, Carlos. Os dois em algo em comum que é revelador, né? E os dois fizeram coisas que ninguém fez, né? João recebeu os livros do Apocalipse, como você comentou, e Davi unificou os reinos todos, que depois nenhum rei mais fez. Salomão verdade. só manteve, porque era filho dele e ainda filho de uma promessa que Deus fez para ele. Porque Deus prometeu a Davi isso. Foi. Então você veja que ninguém mais escreveu outra coisa dos fins dos tempos no Novo Testamento. Não. Nenhum outro rei reuniu novamente todos os reinos de Israel. Sim. Você vê que então eles fizeram por meio desse amor de Deus que eles receberam e entenderam Grandes coisas homens. que ninguém mais fez. Eles foram diferentes. Diferenciados. Para terminar, em Apocalipse 1, versículo 12, João vê ele glorificado. João é arrebatado numa visão, levado até o céu, e diz: voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, Jesus Cristo, o Nazareno, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. João, reconhecendo o amor de Deus, viu o nosso Senhor em grande esplendor,
glorificado. Receba o amor de Deus. É só isso que Ele deseja de nós. E tudo vai tomar outro caminho na nossa vida. Se permita receber esse amor. E você verá o que você nunca viu. Assim como João, assim como Davi, e assim como todos os homens que de alguma maneira conseguiram receber este amor. Se você quiser conhecer a Deus, conheça o amor de Deus. Conheça mais sobre que amor é esse que veio te procurar. E não só o Deus que pode todas as coisas. Fica com essa mensagem. Espero que Deus abençoe a sua vida, a tua família, a tua casa e a tua semana. Que Deus entre com o amor dele poderosamente na sua casa e no teu coração. Nos vemos nos próximos episódios de Todo Tempo. Até sábado às 7 horas. Tchau pra vocês. Até mais, pessoal.